Estamos ao vivo, gente. Que alegria, que maravilha. Estamos em mais uma live e eu estou muito feliz por a gente ter chegado até aqui, por o Senhor ter nos guardado até aqui, nesse tempo. Vamos esperar o pessoal entrar na nossa live falando sobre adoração. Quem viu meus stories sabe que a gente está de cenário novo, né? Improvisei um cenário aqui pra gente ficar mais à vontade. Eu estava na minha sala, agora eu tô aqui no meu quarto. E vai ser bênção essa live, eu acredito. Acredito que Deus vai falar muito comigo, Deus vai falar muito com você. Acredito que grandes coisas o Senhor tem para nos revelar através da sua palavra. E enquanto vamos esperar o pessoal chegar na nossa live, o pessoal tá chegando, glória a Deus. Como eu falei no início, eu tô muito feliz por mais essa segunda-feira que Deus tem reservado. E acredito que Deus vai falar muito conosco. Márcia Castilho, seja bem-vinda na nossa live, uma grande amiga do peito. Que Deus te abençoe tua família. A Elisa Alves também, minha comadre, Deus abençoe vocês, a vida de vocês. Vai ser uma live especial porque a gente vai falar de ministério, né? Quem não tem um ministério, quem não tem uma função, quem não tem algo para fazer, um dom, uma habilidade, né? Todos nós temos uma habilidade. Então, acredito que vai ser bênção. Ellen Antunes, um beijão no teu coração. Marcel, meu compadre, seja bem-vindo. A Kelly entrou, vamos chamar nossa amiga. Vai ser bênção, gente, em nome de Jesus. Essa live vai ser bênção de Deus. Estava aqui empolgada, louvando, orando, pedindo ao Senhor que falasse conosco, porque, como eu falei na nossa live passada, existem muitas pessoas que abandonaram as suas habilidades em Deus, né? Existem muitas pessoas que estão paradas. Seja bem-vinda, Kelly, à nossa live. Que maravilha de ter. Amém. Que alegria para mim poder participar de uma live assim, falando de coisas que a gente gosta, né? Coisas que fazem muito parte da gente, né? Isso é muito gostoso. É verdade. Gente, para quem não conhece a Kelly, ela é uma amiga nossa de algum tempo, né, Kelly? Eu não me lembro exatamente o dia que a gente se conheceu, não me lembro se foi em Erval ou se foi antes de Erval. Mas assim, fala, tu lembra? Pois olha, eu estava tentando lembrar agora, mas eu acho que vocês primeiro foram para Erval e depois vocês me convidaram para ir na igreja de vocês. Então acho que primeiro foi assim, né? Exatamente. Aham. Foi, tu até dormiu aqui em casa, eu acho, né? Uhum. Tu até dormiu aqui Dormi, em casa. alguns dias foi na tua casa. Foi Foi muito verdade. bom. Foi uma experiência assim, Foi. para mim foi incrível, porque para mim que não tinha muito costume de ir para outras cidades, cantar em outras igrejas, sempre mais em função da minha igreja, ajudando meu pai, e para mim foi assim maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Verdade, né? É sempre bom fazer isso. Então a gente conheceu ela, né? Ela bem novinha, continua novinha ainda, não mudou nada, gente. Ela é a mesma coisa, a mesma carinha, a mesma coisinha. Bem Algumas coisas pequenininha não ainda, mudam. maravilhosa, mas não mudou nada. Continua a mesma pessoa maravilhosa que sempre foi. E os pais dela também, a gente conheceu eles, são bênçãos, são pessoas maravilhosas que Deus vai colocando e acrescentando na vida da gente com o tempo, né? E É como eu estava verdade. falando no início, o objetivo dessa live, que eu convidei a Kelly e vocês hoje estão aqui conosco, o intuito dessas lives que a gente está fazendo é para aquelas pessoas que estão exercendo uma função na igreja e para aquelas que estão paradas, para aquelas que, por causa da pandemia, elas se enfraqueceram, elas pensaram assim, agora que a igreja voltou a funcionar, agora eu tô frio, não consigo mais, né? O Senhor quer reavivar isso no nosso coração, no coração de cada um.
Com certeza, com certeza. É assim, isso é meio que geral, né? Essa pandemia, assim, a gente acredita que veio como um despertar, assim, de Deus para muitos, mas ao mesmo tempo, alguns aconteceu ao contrário, né? Ao invés de É, ter esse despertamento, eles se afastaram ainda mais. E isso acredito que só mostrou o quão de fato o coração dessas pessoas já estavam longe da presença de Deus. Já estavam longe, né? Estavam, de certa forma, assim, empurrando com a barriga, quem sabe, vindo da igreja, quem sabe, de forma forçada, né? Eram pessoas que enfim, e acabaram se acostumando com a pandemia, se sentiram confortáveis, e infelizmente tem uns que até hoje não voltaram. E isso acredito que em várias igrejas existem pessoas assim, infelizmente, e mas nós precisamos continuar orando, né? Orando. E, gente, assim, ó, o WhatsApp todo mundo tem. Nada impede da gente ficar lá cutucando, incomodando a pessoa para voltar, né? Dando uns alerta para a pessoa, porque a obra de Deus continua e cada dia que passa é mais próximo da volta do Senhor Jesus e nós seremos cobrados de como nós estamos vivendo os nossos dias, né? é verdade. E com isso, assim, Deus tem despertado, sabe, no meu coração, e eu costumo dizer que não é por a gente tá tão um nível tão alto de espiritualidade que isso não, né, não convém a gente. A gente vai estar num nível bom quando o Senhor voltar e a gente for, né? Aí vai Mas ser assim, Deus perfeito. coloca no nosso... É verdade. E ele coloca esse despertar no nosso coração para que nós venhamos despertar outras pessoas, né? Tem a live, como tu falou, o WhatsApp, a gente sabe que Uhum. agora voltou bandeira preta aqui em Rio Grande, não sei como é que tá aí na tua cidade, né? Voltou de novo. É, tá Voltou praticamente. Uhum. e fica mais difícil o contato físico, olho no olho. Infelizmente, a gente sente Sim. muito por isso, né? Mas a gente não pode parar de procurar essas pessoas e de dizer o quanto Jesus a ama, né? Quanto Uhum. Jesus Até porque nós precisa dela. precisamos uns dos outros. A comunhão faz parte de nós. A gente sente muita falta da comunhão. A gente foi criado para se relacionar, né? Então é como você diz, seja melhor, né? Ou tem uma espiritualidade melhor. Não, não é isso. Mas a comunhão faz parte, a gente precisa um do outro, né? A gente precisa um do outro. É verdade. Então, aqui, deixa eu falar aqui o pessoal que está chegando. Gente, eu tenho pessoas aqui ilustres na nossa live. Deixa eu falar aqui. Lá de cima, deixa eu ver. Meu esposo, né? Tá nessa live, tá na sala Ó, assistindo. tá de Maravilha. camarote. Tá de camarote. Sandrineiro. Sandri, beijo pra ti, meu amor. Deus te abençoe. Paz, boa noite. Marques Gouveia, Gui entrou. Não sei se é do teu Instagram. Não sei se tu consegue Pois enxergar aí. olha, eu não consigo ver muita coisa. Deixa eu rolar aqui um pouco mais. Hum, Olha, até agora eu não estou reconhecendo. Tá, então continuamos aqui. Mulheres de volta ao jogo, beijão. Essa é uma página muito abençoada também para mulheres. Lucimara Pereira, Deus abençoe. Gisélia Guiar. Oi, voltamos. Gente, Oi, não podemos parar essa live. dá uma travada aí de vez em quando. Peço oração pela igreja. Gente, Meu vereador de Deus. Lima está aqui. Vereador de Lima, Deus abençoe. Seja bem-vindo. E Rite Teixeira, Deus abençoe também. Sejam A bem-vindos à Rit nossa é minha live. amiga. Não, a Rit eu conheço. Um abraço para essa Olha, pessoa. um A Rit eu beijão para conheço. Muito que querida. A Rit também. A Rit é cantora, né, Rit? maravilha. Saudade também de te ouvir, hein? Eu não Responde sei onde é que aí. ela tá morando agora, mas mando um abraço para você. E ela conhecia ali em Erval também. A gente morava em Erval. Depois foi estudar e aí agora eu não sei onde está morando.
Um Ah, abraço para responde aí todos para que nós estão depois, aí. Rit. Aonde que tu anda, Rit? Responde aí. O Wellington Vieira. Então, gente, vamos começar. Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho de quem tá chegando. Quero assim, ó, vou mandar um beijo para todo mundo que tá aí. Mas vamos começar essa live de hoje falando Sobre, sobre o quê? podemos começar Levita. falando sobre levitas. Vamos Assuntos começar falando. polêmicos nessa noite. Ai, meu Deus. Só A faltou a musiquinha gente de tambor aqui, né? faltou o tamborzinho, mas a gente conversou, eu e a Kelly, nos bastidores, né, nas nossas conversas, sobre o que a gente ia falar hoje, né? Como a gente já está falando sobre adoração, a gente falou sobre identidade semana passada, um tema muito importante, né, para um começo de live, a gente saber quem a gente é. E agora a gente quer falar um pouquinho das funções, né? Das funções da adoração, o que que é adoração, como que é a adoração, né? Como é que a gente deve fazer isso, né? E o que é, a gente anotou aqui, a função dos levitas, né, também, para a gente desmistificar essa coisa de achar que, que levita só canta? É, porque hoje é só isso, né, que a gente vê. É o grupo dos levitas. Alguns grupos têm até esse nome, né? Vamos chamar agora o grupo dos levitas. É, a gente vê bastante isso. Exatamente. Mas a gente quer trazer aqui para vocês, à luz da palavra, né, que levita, ele é... O que que ele é, Kelly? O Vou que deixar para que te é? falar essa parte. Assim, para a gente entender melhor o que que é um levita, a gente tem que ir para um casamento, tá? Vamos por falar nisso, que saudade de ir num casamento, meu Deus do céu. Mas enfim, voltando, voltando. Nós vamos para o casamento de Jacó com Lia. Quando Jacó casa com Lia, eles têm os seus 12 filhos e Levi é um dos filhos de Lia. Levi é o terceiro filho de Jacó com Lia. E então aí surge Levi. Só que assim, por que que Deus escolheu a tribo de Levi, né? Onde é que foi que os levitas começaram a se destacar, digamos assim? Eu até vou abrir a minha Bíblia aqui, porque para Eu nós também entender vou. um pouquinho mais do aonde isso começa, onde foi que brilhou os levitas aí aos olhos de Deus, nós temos que ir para Êxodo. Se você tem a sua Bíblia aí, Vamos lá, gente. Vamos pegar nossas onde Bíblias. foi Aonde Vamos foi que brilhou os levitas aos olhos de Deus, gente? Em Êxodo 32. Êxodo 32, enquanto você acha, eu quero ver, eu quero que coloque aí quem trouxe esse café também, né? Quem é que trouxe suco, chimarrão, começar. ou ninguém trouxe nada? Vamos começar. Então, Êxodo 32, no versículo 26, o que vai dizer lá? Êxodo 32, 26 diz: Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então, ali em Êxodo 32, 26, disse: Moisés chega à entrada do arraial e diz: Quem é do Senhor, venha até mim. E os primeiros a irem até ele foram, então, os filhos de Levi. Para a gente entender um pouquinho melhor o que aconteceu antes disso. Moisés sobe ao monte, e então o Senhor ali ia entregar como é que a gente diz, as tábuas da lei, né? Moisés subiu ao monte para receber de Deus as tábuas da lei. Em um determinado momento, Deus diz a Moisés: Moisés, é melhor você descer, porque as crianças estão bagunçando lá embaixo, estão fazendo coisa que não devia lá embaixo.
Então Moisés tem que descer. Por quê? Porque o povo está se corrompendo, né? Moisés já estava há um tempo já lá no monte e o povo deve ter pensado: ninguém sabe de Moisés, ele foi e não voltou mais. Estamos aqui a ver navios, de certo eles pensavam, né? Viemos Uhum. até aqui para nada. O Moisés toma um chá de sumiço, a gente está aqui. Eles se sentiram desorientados. E então eles têm a brilhante ideia de juntar o ouro, né? Então eles pediam as argolas das mulheres, né? E tudo que eles tivessem em ouro para derreter e fazer um bezerro de ouro. Para eles então voltarem às práticas antigas, né? Eles deram o Olha que jeitinho ideia dele. mirabolante dessas pessoas, né? De não tiveram paciência de aguardar Moisés. Então eles constroem esse bezerro de ouro, fazem uma grande festa até que Moisés então desce, né? E chega lá à entrada e depois ele fala isso. Quem é do Senhor? Porque ali se definiu quem não era, né? Isso eu acredito assim que está ligado, porque assim como aconteceu ali, no nosso meio também, infelizmente, tem isso, assim como tem na política, né? Aqueles bons políticos têm os maus políticos. No meio da igreja, a mesma coisa. Não é só porque estão todos ali que realmente todos têm um coração convertido a Deus, um coração realmente rendido a Deus e que de verdade honra o seu líder, porque a verdadeira prova de que a gente tem um coração que é, como é que eu posso dizer, um coração que é de fato que honra ao líder é quando o líder não está presente. É. O que tu anda falando quando teu líder não está presente? O que se passa nas conversas, né? Quando o líder não está presente. Será que você é aquela pessoa que apazigua, né? Será que você é aquela pessoa que estimula o bom relacionamento do líder com os demais membros? Ou será que quando o líder se afasta, a gente é aquela pessoa que coloca pequenas sementes daninhas, que bota pequenas lenhas na fogueira de coisas que não concorda, né? De coisas que se fosse você, você faria diferente. Então, acredito que essas pessoas se encaixam com essas que ali no Arraial não tinham Moisés como seu líder. Foi assim, foi Moisés se ausentar por um tempo que revelou o que estava no coração do povo. Revelou. Então ali também se revelou quem que eram os verdadeiros que temiam a Deus e que tinham Moisés como seu verdadeiro líder, que eles tinham esse entendimento e honravam isso, mesmo na ausência de Moisés. Então, é por isso que Deus escolhe então os levitas. Esclarecer um pouquinho aí na nossa mente, tivemos que fazer um tour aí pela Bíblia. Por isso Gente, Deus escolhe os vocês podem levitas. comentar nos comentários aqui o que vocês estão achando, se vocês está acrescentando, porque essas revelações são palavras, é palavra pura, Tudo é, né? Não nada tem é como a nosso, gente é a escapar. palavra de Deus. Tudo é palavra pura. E outra coisa que vem na minha mente agora, tô falando, eu fiquei imaginando enquanto Moisés estava lá, Deus estava falando com ele lá. E o povo que estava longe de Moisés, estava lá embaixo, lá, eles sentiam assim, eu fico, né, imaginando assim, poxa, Deus está falando com Moisés, então a gente vai dar o nosso jeito. A gente vai dar o nosso jeitinho aqui, não tem direção nenhuma, não tem palavra de nada nenhuma, então a gente vai dar um jeito. Então, eu quero trazer o quê? Para aqueles que servem na igreja, para aqueles que já serviram, que vão voltar a servir em nome de Jesus, é que assim, quando Deus está em silêncio com a gente precisa parar e esperar. Não adianta a gente dar o nosso jeito quando Deus não falar com a gente e a gente querer ouvir a voz do coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso.
muito ele nos engana, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Poxa, mas Deus faz tempo que não fala comigo, mas surgiu isso aqui, eu vou fazer. Às vezes, claro que existem coisas que a gente precisa fazer e tem que fazer mesmo, sabe? Tem coisas Sim. humanas que nós precisamos agir, né? Nem tudo a gente precisa esperar. Mas existem coisas que lá no nosso coração a gente sabe assim, poxa, mas se eu fazer, eu sei que não, para mim não é isso. Sabe? Aquilo que te deixa angustiado, que não é para te fazer, e tu sabe que não é para fazer, e tu faz sem a direção de Deus, sabe? Então, enquanto Moisés estava lá, Deus estava falando com ele, Deus estava dando a palavra para ele, lá estava acontecendo um mistério tremendo lá. Só que o povo não entendeu. O povo achou que o silêncio, talvez Deus está falando com ele, então estamos aqui, bora dar um jeito, fazer esse bezerro para a gente adorar, né? E dá para entrar em várias linhas de idolatria, né? Às vezes a gente idolatra coisas que nós nem percebemos, né? E Uhum. nos afastamos de Deus. Só que, né? Vamos encerrar na idolatria, que não é nosso tema, mas muito interessante isso que tu falou, Kelly. É, é isso aí, pode continuar, deixa Deus te usar. É. Então, gente, eu não vi se alguém comentou alguma coisa, até para a gente, né, ter essa interação de comentários aí. Ainda não, no meu ainda não Eu acho apareceu. que Só não, minha né? esposa está falando Vocês de estão tudo chimarrão. de curioso ainda aí olhando, né? O chimarrão da Denise tá aqui, ele quer o chimarrão. Hã? O chimarrão da Demi tá aqui comigo e ele quer o chimarrão. Ai, meu, assistindo de camarote, quer que alguém leve chimarrão ainda. Eu vou ter que abrir a porta para entregar para Tá. ele. Vou abrir aqui rapidinho. Para aí. Continua, Kelly. Então, assim, gente, voltando a falar sobre os levitas. Depois, então, que Deus então escolhe assim de forma específica, né, os levitas para cuidarem do tabernáculo. E os levitas eram divididos em duas classes: sacerdotes, propriamente ditos os levitas, sacerdotes que faziam sacrifícios. E o que os levitas faziam, Aline? O que os Então, levitas faziam? Eles estavam lá só para cantar, né? Né? Não, não estavam lá então, só para cantar. Eles nem sabiam que existia esse negócio, eu acho. E como, olha, agora a gente vai pegar uma coisa séria. Gente, assim, qual que era o envolvimento, assim, separando um pouco o sacerdote, qual que era o envolvimento dos propriamente ditos aí, dos levitas? Levi, né, que foi da onde surgiram os levitas. Então, falando de Levi. Levi teve três filhos: Merari, Gerson e Coate. Desses três filhos, eles receberam assim funções que tinham a ver com o tabernáculo, só que na nossa linguagem de hoje foi dividido por departamento, né? Digamos assim. Merari tinha sua função, Gerson tinha sua função, Coate tinha sua função. O que distinguia eles? De Gerson e Merari não distinguia muita coisa, né? Merari ele tinha que cuidar das tábuas, da base, digamos assim, da parte mais pesada do tabernáculo, para que quando o tabernáculo fosse montado, desmontado, montado de novo, Merari era responsável então por essa parte. Digamos que era a parte mais pesada, assim, né? O trabalho mais pesado. E ele tinha permissão para fazer todo esse serviço carregando em carroças. Ele tinha essa permissão, assim como o Gerson, né? Gerson já cuidava mais da parte da ornamentação, das cortinas, né? Do belo, assim, da parte do exterior, né? Da parte visual do tabernáculo. E ele também poderia carregar tudo nas carroças, né? Tudo que ele quisesse transportar. Já Coate era responsável por carregar a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança não poderia ser carregada em carroça de forma nenhuma. Deveria ser levada nos ombros.
né? Essa parte é E forte. essa parte é forte. Então, a única coisa que diferenciava esses três, né, que eram os filhos de Levi, era isso. Merari e Gerson poderiam carregar nas carroças, Coate teria que carregar sobre os ombros. E o que que significa arca? A arca significa presença de Deus, significa proteção de Deus e significa as lembranças das promessas de Deus, né? São basicamente as três coisas que significam a arca da aliança. E em um determinado momento mais à frente, eu tô cuidando aqui para não misturar muito, porque às vezes eu vou lá para frente e depois eu tenho que voltar. Centraliza, Kelly. Em um É determinado muita momento, informação. peraí, é muita informação para minha cabeça. Lá na frente, quando Davi tem que transportar a arca, eles transportam numa carroça. E um dos que estão carregando a carroça vê que em um determinado momento a Arca da Aliança ameaça deslizar e, e quer cair. E ele então estende o braço dele para segurar a Arca da Aliança, para que a Arca da Aliança não caia. E nesse exato momento ele é consumido pela ira de Deus. O Senhor fica irado com aquilo, né? Porque para começar não era para ser carregado da forma que estava sendo carregado. E aí nós temos uma grande lição para a nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer saber, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça neste momento? E o Senhor fala, né? Para aqueles que buscam essa sensibilidade, o Senhor vai dizer: eu quero que você faça isso. Só que não é apenas isso, nós temos que saber a forma de fazer. Porque as coisas de Deus são feitas com seriedade, né? A mesma coisa, assim, eu não sei se alguém aqui nessa live ministra o louvor na sua igreja, adoração, mas quando a gente busca para o Espírito Santo nos mostrar qual é o louvor para determinado momento, ok, Senhor, o Senhor quer que eu cante Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Ok. Aí eu chego no culto e eu converso com os meus músicos, eu digo que o hino vai ser aquele, só que o baterista se atraca numa bateção, a guitarra se sobressai, o violão nem sabe o que está fazendo, não está tocando em conjunto com ninguém, o teclado, meu Deus do céu. Então, assim, algo que era para ser ministrado de forma mais suave, né? Que as frases fossem claras para quem está ouvindo, acaba se tornando assim uma música que não vai tocar em ninguém, porque virou em música, né? Não em propriamente adoração a Deus, não em uma mensagem sendo ministrada ao coração de quem está ouvindo. Virou um exibicionismo Algo e até tem natural, né? algo natural, entendeu? Então a gente precisa ter esse discernimento de não apenas saber a música, mas como ela deve ser ministrada. Se é de forma mais assim enfática, né, com peso de música, com instrumentos assim a todo vapor, vamos dizer, ou se de forma mais tranquila, mais calma, de que forma o Espírito Santo quer ministrar o coração das pessoas naquele momento, né? Isso a gente precisa buscar ter essa sensibilidade, né, Aline? É verdade. Eu costumo dizer, no louvor aqui na nossa igreja, que nós que cantamos, quem servimos na igreja, nós somos facilitadores. Nós precisamos fazer o povo adorar. Por quê? Porque o povo chega na igreja muitas vezes mal, num dia ruim, num dia que talvez foi na igreja não querendo, talvez passou um problema muito difícil durante o dia. E quando acontece isso que tu está falando, esse
porque aí não existe o discernimento. Quando existe discernimento no espírito de todo o grupo, todo o conjunto, cantores, músicos em oração, em perseverança, né? E quando não estão nesse conjunto, a gente não facilita a igreja para adorar. Porque a gente canta para Deus, como muitas pessoas falam, a gente canta para Deus, mas a gente precisa ser um Uhum. facilitador da igreja, porque nós precisamos cantar e as pessoas adorarem a Deus. A música leva as pessoas a adorar também, embora não Sim. seja a principal forma de adoração, para deixar bem claro. A música não é Uhum. a principal forma de adoração. Não sei se tu vai pegar aí depois, Uhum. mas não é a principal, né? A música ela faz parte, ela é algo que tu escuta, não adianta, é uma coisa que sai da alma, sai do espírito, É, não tem que como te tu não envolve na hora, né? se envolver, exatamente. Agora, quando a gente não consegue fazer dessa forma, com excelência para Deus, em oração, em busca, em discernimento num todo, a gente acaba atrapalhando o agir de Deus na vida daquelas pessoas. Isso é uma responsabilidade nossa, né? Eu Uhum. vejo, eu olho para o ambiente e vejo, vamos cantar esse louvor, vamos, sabe? A gente tem que ter o discernimento, claro, tudo ensaiado, tudo Uhum. direitinho, organizado, mas sempre vendo o ambiente, sempre vendo como está o ambiente na igreja hoje, o que que o pastor vai pregar, sabe? Isso tudo facilita a harmonia com a liderança. Isso facilita muito para que a adoração, falando na igreja, seja algo fácil de chegar até as narinas de Deus como um cheiro suave. Uhum. É por isso que é importante assim a gente ter um repertório bem assim diversificado, né? Com músicas que vão para vários sentidos. Por quê? Porque a gente pode até ensaiar, né? A gente ensaia uma música, ó, vamos fazer essa música antes da pregação, essa música vamos selecionar para depois da pregação. Só que a gente tem que estar muito ligado durante o culto, assim, porque e se a música que a gente preparou depois da pregação tem nada a ver, né? Aí vai ser assim todo o esforço, tudo que o Espírito Santo já vinha fazendo, né? Toda a pregação ali que já estava martelando no coração e o louvor ali que vem para selar aquela ministração acaba fazendo um rombo, né? Um estrago, né? Vamos dizer assim, porque a gente insistiu em cantar algo só porque a gente ensaiou, não porque é algo que o Espírito Santo está direcionando. Então a gente tem que ter muito procurar ter muito esse entendimento e ficar ali durante o culto, né, em constante espírito de oração e pedindo para que o Espírito Santo realmente confirme se é realmente o que nós ensaiamos, o que nós preparamos, ou se o Senhor quer ir para outro louvor, outra canção. E para isso o grupo precisa estar preparado. Que Exato. improvisa às vezes dá ruim. Improviso às vezes dá ruim. Eu que Dá ruim, sei dá ruim. disso. Aí não Então é adianta fazer muito carinhas, importante não. Aí não adianta fazer carinhas depois, não. dar, Aí fica todo não mundo tem chorando, como. né? Tipo assim, Não tem o que fazer. gente do Deixa eu céu, não, aproveitar não que a gente pode. está descontraindo. Aqui, ó, a Carla Von. Que lindas, Carla. Beijão, Deus te abençoe. Ah, a cara tá aí, abraço, cara. A Carlinha. Uma cara é uma Marcos benção. Esse casal é uma benção. Alcione. A Carla é uma benção, ela é uma amigona do peito. Marcos Alcione Paim, um amigão, Pastor Marcos, Deus abençoe. Pastor Marcos Alcione foi quem nos casou, foi quem nos ajudou muito a Olha, chegar até aqui. gente, que ilustre. Tá na nossa live. Que ilustre, olha. Então, Uhum. aí ele comentou aqui, ó, realmente é bem assim, peraí, perdi. Realmente é bem assim que acontece. Quando estamos sensíveis, ele nos direciona. Aí a Carla comentou, saudade da voz da Aline louvando. Amém, Vai Carla. Vamos ter, cantar no final. irmã Carla, vai ter no final, tá? Fica aí. Finalzinho, fica aí, não sai daí. Gente, Deus abençoe vocês. Onde a gente parou? Então, gente, voltando um pouquinho falando dos levitas, né? Então, o que que era a função dos levitas? Era cuidar de tudo que dizia respeito ao tabernáculo. Todas as ornamentações, todos os preparativos, eles eram responsáveis pela limpeza, pelos ajustes,
por preparar o ambiente de culto a Deus, eles eram responsáveis por tudo isso, eles viviam para isso, né? Exclusivamente para isso. Eles foram separados por Deus para trabalhar especificamente nisso. Esse era o trabalho deles. E comparando com hoje, os levitas acredito que sejam os nossos diáconos, né, Aline? Assim Exatamente. É que mais tem. ligado a eles do que propriamente ao louvor, né? Eles Uhum, cuidam da igreja, cuidam, né? Zelam pela igreja, é, limpam, enfim, né? uhum. Eu acho que Eles estaria mais eles ligado. ajudam assim o sacerdote de forma íntima. Eles estão ali como braço direito do sacerdote, braço direito do líder, hoje falando nos nossos dias de hoje, né? Então, essa era a função dos levitas. Quando é que entra, por que que as pessoas associam muito hoje a questão do levita ao louvor? Gente, o levita, quando é que ele vai entrar na música? Não vai ser em Êxodo, em Números, não vai ser. Gente, ó, 400 anos depois. Imagina quanto levita morreu nesse meio tempo aí, né? 400 anos depois, quando Davi, então, ele quer construir o templo, ele quer equipar o templo, deixar, né, algo mais assim preparado, no culto a Deus, ele então vai procurar pessoas que já tinham envolvimento com isso, pessoas que já trabalhavam com isso. E por que que ele não foi lá e não foi o que dirigia o louvor no templo? Porque ele era, não, para começar, não era levita, né? Davi era da tribo de Judá. Do Judá. Então, Davi, ele compunha, ele era um poeta, compunha salmos, compunha músicas, mas ele não era levita, então ele procurou pessoas e dentre os levitas ele escolheu alguns específicos para fazer esse trabalho no tabernáculo, que cuidasse então da parte da música. Ele fez instrumentos, né? Apresentou os instrumentos, ensinou as músicas. Aí então que entra a música na vida dos levitas, que fique bem claro, né? Foi nesse momento então que os levitas se associam com a música, né? Antes disso era mais assim um trabalho auxiliar que eles tinham. Então assim, gente, música entrou muito depois que eles já tinham ralado muito, podemos dizer assim, depois que eles já tinham trabalhado muito, eles foram então honrados com esse convite de também cuidar da parte da música na construção então do templo, que já não seria mais o tabernáculo, agora é o templo, né? Então são algumas curiosidades. Exatamente. Eu pensei um tempo atrás em fazer um vídeo em relação a isso, mas eu falei assim, Deus vai dar uma oportunidade de falar, mas assim, bem explicado. A tua explicação foi ótima, porque precisa ir no começo Uhum. para quem entenda, né, como que surgiu, no andamento até chegar onde chegou, né, ali através de Davi, onde ele, imagino que ele revolucionou, porque daí a música fez parte, né, então, e também não só falando só da música, né, gente, que tem pessoas que fazem outras funções na igreja, né, mas falando de função, de adoração, tudo isso, gente, tudo, toda função, ela faz parte da adoração. A gente precisa entender. Por que que Uhum. muitas vezes a gente pensa que só quem canta está adorando? Ou só quem está com as mãos levantadas está adorando? Ou só no momento da música a gente está adorando, né? A gente A gente fala até muito fala errado, né? O grupo de adoração, né? Como se a isso, igreja também não fosse um grupo de adoração. Eu acredito que mais assim a gente é responsável por reger, por conduzir, como você disse ali, por facilitar.
facilita. né? Mas não que a gente fosse alguém separado que faz isso e, né, e a igreja é a parte, né? Hum. Quem tá ouvindo aqui é a parte. Até porque eu, particularmente, assim, gente, ai, se tem coisa que me angustia se eu chego num lugar e tá vendo o momento da adoração e a igreja está sentada. Hum. Gente, isso isso não pode acontecer, porque o coral mais bonito que existe é o da igreja inteira cantando, adorando a Deus. Então, a adoração é um envolvimento de todos. Os que estão dirigindo estão apenas dirigindo, né? Estão orientando os louvores, as músicas, estão ministrando ali, quem sabe, né, sobre o coração das pessoas. Mas, assim, o louvor, a adoração é de toda a igreja, né? Isso é muito importante a gente frisar. É verdade, o louvor de toda a igreja e jamais pensando que uma vez eu ouvi, né? Quem canta na igreja é. Como é que a pessoa falou? Quem canta na igreja é elite, alguma coisa assim. Tipo, só os músicos, eles estão lá na frente e nós aqui, ralando no banheiro, ralando, limpando o chão, né? Então a gente. E também falando que nós, né, como nós somos músicos, nós cantamos, nós adoramos, nós também fazemos outras funções na igreja, né? Ajudar a limpar, ajudar, auxiliar, estar na portaria da igreja, né? Músicos, se puderem fazer isso, se tiver algum músico aí nos vendo, se puder fazer isso, faça, né? Às vezes não só no altar, né? E principalmente fora da igreja, né, Kelly? Principal, Principalmente. principalmente. Aí, que nesse principalmente fora da igreja, nós vamos falar daqui a pouquinho, eu nem sei quanto tempo a gente tem ainda, sobre Pode as ser. formas de adorar, né? A gente Esse tem pouco tempo, principalmente. na verdade. Meu Mas vai Deus, lá. quanto tempo! Vai lá que o Instagram vai sozinho. Acho que É, agora vai passar um pouco, se Deus quiser. em nome de Jesus. Gente, igreja, ora aí, gente. Então, Na outra assim, live passou de 1 hora. A outra live passou. Que essa vai passar também. eu acredito assim que quando, por exemplo, você estava falando ali, quando as pessoas falam que, ai meu Deus, tem gente que fala, né, só o fulano canta, só o grupo de louvor, a gente fica aqui fazendo essas outras coisas e falando dessas outras coisas como um certo desprezo, como se não precisasse dessas outras coisas. Mas experimenta deixar essas outras coisas sem alguém para cuidar para ver no que vira, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado e muitas vezes as pessoas têm um certo, uma má, uma imagem ruim por falta de entendimento de alguns líderes de louvor, de alguns músicos. Até existe eu posso chamar de uma certa piada a respeito disso, porque alguns falam que se chamam levitas porque eles chegam levitando de tanto que se acham. Então, assim, realmente, eu tenho certeza que a Aline também já se deparou com isso. Eu já me deparei com isso, que, gente, chegou o grupo de louvor, chega Uhum. até meio atrasado. É Já diferente, é fui, diferente. já fui em congressos que passou a equipe de louvor lá pra frente. Meu Deus do céu, era o quarteto fantástico, sabe que só de olhar assim a gente via uma arrogância, assim, um orgulho e consequentemente, logicamente, que na hora do louvor não aconteceu nada, né? Porque começou errado. Então, assim, eles se veem como o Quarteto Fantástico, vamos dizer assim. E não é bem assim, é muito pelo contrário, são as pessoas que mais têm que estar próximas de Deus e da igreja, né? Que mais tem que ter assim essa intimidade, esse entrosamento. Por quê? Porque quando falta intimidade, vocês concordam comigo que a gente fica com o pé atrás. Se eu não tenho intimidade com a Aline, eu fico meio com o pé atrás, assim. Então eu preciso ter uma certa intimidade para eu poder aceitar o que ela fala, para eu poder dar crédito o que ela me diz, o que ela me ensina, o que ela pede para mim fazer. Tem uma certa ali
intimidade. Eu sei que ela é uma pessoa simples, eu já vi ela fazendo isso, trabalhando lá, limpando não sei o quê, ajudando na cozinha. Então, ela tem crédito para estar onde está e assim como ela facilita, quer facilitar o momento do louvor, eu vou devolver isso também, para que o louvor seja, para que Deus receba o louvor, porque muitas vezes há um atrapalho, há uma trava, né, no meio da adoração. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, Tá? tô. Eu não tô te ouvindo. Oi, Sério, não tô te quem ouvindo. tá ouvindo? Meu Deus! Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês podem comentar se estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Eu não tô ouvindo, mas pode continuar. Meu Deus, deixa eu fechar aqui. Pode continuar, eu vou ouvir daqui o celular do Ademir. Oh, meu Deus. Sério? Gente, vocês estão me vendo? Como é que tá pra vocês, pessoal? Vamos chamar a Kelly novamente. Glória a Pronto, Deus. glórias. Tô falando para a igreja orar e a igreja não tá orando, gente. Pelo amor de Deus. Ajuda, gente. Mas deu certo, graças a Deus. Meu Deus, agora eu quero saber se vocês estavam prestando atenção no que eu tava falando. A Carla diz tudo certo. Deu certo. Tá, eu tava falando então sobre o pessoal que levita, é isso, né? Isso. Isso, então, gente, vamos parar de levitar aí, gente. Os levitas não existem nos dias de hoje. Já vamos responder essa pergunta. Os levitas não existem no dia de hoje, por quê? Porque, como é que eu vou explicar? Em cumprimento com a palavra de Deus, todos que se convertem hoje fazem parte do da família sacerdotal. Quem que é o nosso sacerdote hoje? O nosso sumo sacerdote hoje é Jesus. Então, Isso aí. se você se converte a Deus, a Jesus, você já faz parte da família sacerdotal. Jesus que é o nosso sumo sacerdote. Então, ele morreu e quando ele morreu, ele cancelou essa lei antiga que existia, né? Hoje nós não dependemos mais de ninguém para ter um acesso a Deus, como antigamente dependiam de um sacerdote. Você não depende de um sacerdote para pedir perdão a Deus, para falar com Deus, né? Nós temos um livre acesso hoje. Então, assim, hoje não existe mais a função do levita, né? Falando mais assim do levita original. Não sei se temos mais algum comentário aí sobre levita. A Sandrine falou que estava ótimo. A Ellen falou arrogância, foi naquela parte Uhum. da piada. Mas Vocês não tem nenhuma. conhecem alguém? Já viram alguém entrando levitando, gente, na igreja? Respondam aí, gente. No momento que Coragem. vocês vão lembrar disso, tá? Quando vocês verem alguém entrando assim, levitando na igreja, ali existe um verdadeiro levita. Não é fácil, gente, não é fácil. A Carla falou que assunto interessante. É um assunto que não É, é falado. Tu não não é vê fácil. esse tipo de assunto falado. Na verdade, a gente precisa estudar um pouco mais aquilo que a gente faz, né? Porque Uhum.
fazer porque o outro faz é muito fácil. A gente precisa estudar aquilo que a gente está fazendo. Seja cantar, você pode ver que, como foi falado mais cedo, né, os levitas, eles eram os diáconos hoje, né? Então, quer Uhum. dizer que a função já era de muito tempo atrás. E não é Eles já novidade nenhuma, trabalhavam para Deus, né? já Aquilo, trabalhar. tipo assim, cantar foi um bônus, né? Um Exatamente. bônus ali do serviço deles. Agora vocês vão fazer mais isso, né? Apenas mais mais uma área que vocês vão cuidar, né? E não era assim, a gente não pode dizer que não era tão importante quanto as outras, porque eles está tudo no mesmo nível o serviço dos levitas. Mas eles já vinham trabalhando assim, E ajudando há muito, muito tempo. eles eram ativos, né? Eles estavam prontos, né? Uhum. Acho interessante. Então, Pode falar, pode falar. não, para alguém assim que hoje quer se intitular um levita, primeiro tem que se analisar se você, nos dias de hoje, assim, é um diácono. Se você é uma pessoa disposta, né? Hoje não existe levita no sentido original, como a gente conversou, né? Até porque o ministério dos levitas ali, primeiro Deus ordena que seja dos 30 aos 50 anos, 50 anos se aposentou, acabou, não faz mais, não é mais, não tem mais esse serviço. Depois ali parece que Deus dá uma alteração nessa idade, passa de 25 a 50. E os levitas também, eles teriam que passar navalha em todo o seu corpo, não poderia ter pelo em lugar nenhum. Então, assim, homens que andam levitando, tenham muito cuidado quando você quer se intitular um levita, tá? Porque é profundo o negócio, É é verdade. profundo. Por isso que a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer, né? Como diz lá em Oséias, a É. gente precisa sempre prosseguir nessa linha. E mesmo que a gente não saiba, né? Um dia hoje a gente já está aqui nessa live, a gente está esclarecendo para você isso, né? Porque é uma dúvida de muita gente. Ainda é falado bastante sobre isso. Muitas pessoas em roda de chimarrão conversam, a levita, várias vezes, a levita Aline, a levita Kelly. Então, e eu não sabia responder, já teve momentos que eu não sabia responder por não ter estudado. Então, Uhum. hoje a gente estuda, hoje a gente já sabe, por isso que é interessante sempre a gente ler a palavra e à luz da Bíblia, né, a gente trazer uma É, a- resposta certa. sempre a luz da Bíblia, com certeza. Porque assim a gente pode, se você tem alguma dúvida, geralmente as pessoas têm o costume de ir para o Google, de ir para o YouTube. Eu não sou contra nada disso. Isso é uma ferramenta assim super rápida que a gente tem, né? Sempre aí à nossa disposição. Mas assim, gente, se você quer ir primeiro para o Google, primeiro para o YouTube, primeiro ouvir um pastor, acompanhe ali as referências bíblicas, tá? Não chega simplesmente no telefone e absorve tudo aquilo para depois repartir o que você ouviu. Então, tudo tem que ser contestado. Se o que ele disse está de acordo mesmo com o que está escrito, então depois que você leu alguma coisa, algum artigo, depois que você ouviu algum estudo, alguma coisa, confere junto. Confere junto, vê se está de acordo. Aí sim, você pode repassar esse conhecimento que está de acordo com a palavra. É verdade. Isso é muito interessante, gente. A gente tem que cuidar o que a gente está vendo, né? Sempre filtrar, ler a palavra junto. É isso aí, Kelly. Não, não preciso nem incrementar. O Ademir aqui, ó. Levita cantava, mas também limpava o banheiro. Limpava, limpava o Isso aí. banheiro, sim. Gente, Limpava o vocês têm alguma sacrifício. pergunta? Isso aí. Limpava o banheiro, tava. Eram prontos, né? Eles eram prontos. Deixa eu ver aqui o horário. 5 minutos. Eu acho que Será que cinco para minutos, encerrar? né? A gente pode O que encerrar e nós ia cantar, falar cada uma sobre canta a outra. adoração? A gente pincelou pouco sobre as formas de adorar, né? Que eu queria, Exatamente. que a gente queria deixar bem, bem claro. A irmã E a Carla gente nem vai tinha falando. banheiro. Olha a revelação aí, irmão Ademir. Essa nem o Google acha. Nem o Presta Google. atenção. Bom, Essa não cara. tá no Google. Ai, meu Deus.
Tu já tinha algum louvor aí em mente? Eu vou cantar um que eu sempre costumo cantar, porque sempre pedem, que é um louvor que eu compus, que é Salmos de Davi, Salmo 23. Deixa eu me ajeitar aqui. Salmo 23 é o meu xodozinho. Espero que fale com vocês. É a Bíblia em melodia. És meu Senhor, meu pastor, Salvador, Pai Criador, me leva aos pastos verdes e a macia para descansar. Quando eu sinto sede, ele me leva às águas tranquilas. Ele me envolve com sua paz quando estou aflito. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não tenho medo. Tu estás comigo. Prepara um banquete, me leva como convidado de honra, me unges com óleo, faz meu cálice transbordar a tua bondade e misericórdia me alcançar. Todos os dias, todos os dias. Amém. Ai, poderia ter continuado. Esse é tua autoria. Isso. Ai, que lindo. Muito lindo. Tem uns salmos assim, eu já tentei colocar música em cima de alguns salmos, mas não consegui ainda. Mas assim, não tem. A melhor letra que existe já tá pronta, na verdade, né? Já tá Isso é pronta. verdade. É a própria palavra de Deus. Não, e é diferente, porque parece que o momento que eu fiz ela, eu estava lendo o Salmo 23, o momento que eu mais precisava ouvir aquela palavra. E eu estava lendo cantando com a melodia toda pronta como ela é. Foi muito assim diferente de tudo que eu fiz em toda a minha vida. E aí quando começou a sair a melodia, eu Extremamente, peguei o celular diretamente de Deus. do céu, assim. Foi muito diferente. Aí eu peguei o celular e gravei na hora. Falei, eu não posso perder essa melodia, porque a letra é a que tá ali. É na NVI, se eu não me engano, da NVI. E assim, foi uma experiência assim, incrível, né? Agora, Kelly, estão pedindo para te cantar. Gente, bom, Aline, se eu te contar que eu esqueci de preparar um hino, enquanto tu tava cantando, eu tava aqui rascunhando o hino que eu ia cantar. Eu não Vem teu sei se tu coração. conhece, não sei se tu conhece esse hino. Eu tô sem violão aqui, sem teclado, tá tudo na igreja. Mas eu acho que eu cantava em sol. Faz um sol aí, vamos assim, só pra mim ver se é essa nota mesmo. Dó, faz dó. É uma sequência meio parecida assim, mas é dó, sol, depois que vai para outras notas, mas é bem fácil. Espero que eu não erre. Gente, eu gosto muito desse hino assim e é meio parecido com o que você cantou. É uma letra assim bem, como é que eu vou dizer, bem
simples, assim, bem, mas bem íntima, assim, de adoração a Deus mesmo. Então, eu vou estar adorando a Deus com ti. Fica com dó. A ti, bem direita sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha pisarei, não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Glória a Deus. Amém! Glória a Deus. Pena que eu não consegui achar o tom da tua música. Fiquei tentando aqui. Eu não lembro direito da sequência, mas eu sei que começa em dó. Não lembro agora bem certinho. É, que ela tem nota que é difícil de achar. Vou só cantar esse refrão aqui, ó. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Começa a sorrir. Aleluia. Eu queria. Nós vamos encerrar agora a nossa live. Já tô sentindo, a gente vai encerrar agora. Mas eu queria agradecer, Kelly. Eu queria te agradecer por tu ter aceitado o nosso convite, o meu convite. Né? Eu tava com saudade de ti. E o Espírito Santo tinha falado que era para ser tu, porque, meu Deus, que live foi essa? Que explicação foi essa? Não poderia ter sido com outra pessoa, a não ser tu para esse dia. Deus separou esse dia para te chamar. Glória a Deus. Eu desejo do fundo do meu coração que Deus te leve a lugares mais longe do que tu já foi. Tu tenhas experiências mais profundas do que tu já teve. Nós, né? Então, quero te agradecer. Quero agradecer a todos vocês que estão nessa live. Gente, eu não tenho palavras para agradecer. Os que ficaram até o fim, os que ficaram no começo e saíram. Mas meu desejo é que todos vocês sejam tomados pela glória de Deus e que vocês sejam incendiados pelo Espírito Santo, a ponto de jamais deixar Jesus na vida de vocês, jamais deixar o que Deus tem para a vida de vocês. Tá? Que Deus abençoe. Kelly, pode te despedir, falar uma palavra para os nossos amados. Antes de agradecer a você, Aline, eu quero deixar uma palavra para você também que está aí nos acompanhando nessa live. Nós falamos aí sobre os levitas, falamos sobre adorar a Deus, e eu quero falar para você sobre a arca, né? Nós falamos que a arca, ela simboliza a presença de Deus, segurança para o povo e a lembrança da promessa. E
A arca é o maior símbolo da presença de Deus naquela época. Era o que eles tinham assim de mais forte, de impactante, que representava a presença de Deus. Mas hoje, o que é a arca em nós? Hoje, Jesus é a arca que está dentro de nós, né? Que vive dentro de nós através do seu Espírito. E nós somos chamados para esse ato profético, digamos assim. Deus quer nos usar como a arca dele. Nós somos quem carregamos a arca dele. Você que está me assistindo aí, você que está nos acompanhando, é que carrega a arca dele. Você que está aí, que já tem Jesus contigo, se você, quem sabe alguém aqui também não entregou sua vida a Cristo, você precisa carregar essa arca dentro de você. Porque quando você carrega essa arca dentro de você, você está carregando a segurança, a proteção de Deus, você está carregando uma promessa, e não é uma promessa do homem. Você está carregando tudo o que você precisa, apesar do que aconteça ao seu redor. Você está carregando a única coisa que você precisa carregar. Você não precisa carregar mais a culpa. É melhor você carregar a presença de Jesus do que carregar um peso de culpa, um peso de mágoa e peso de tantas outras coisas que vem te fazendo mal e, quem sabe, muitas vezes te enterrando cada vez mais. Preste atenção no que você tem carregado. Você só precisa carregar a arca da presença de Jesus. Você só precisa carregar Jesus na tua vida. E esse é um ato profético, porque Deus quer mudar o histórico da sua família, Deus quer mudar o histórico da sua cidade, Deus quer mudar o histórico do seu trabalho. E através de quê? Sempre que a arca da aliança chegue a algum lugar, aquele lugar é contagiado, naquele lugar é manifestada a presença de Deus, naquele lugar é manifestada proteção de Deus, a provisão de Deus, promessa se renovando. Então, eu preciso carregar a arca da aliança, você precisa carregar a arca da aliança para mudar aonde você chegar. Que aonde você chegar, você esteja carregando a arca da aliança, para que a sua família tenha um histórico diferente, para que o seu trabalho seja totalmente mudado, que o ambiente seja mudado através da presença de Jesus que há em você. Porque senão não tem sentido a gente dizer que serve a Deus, mas a gente está num lugar e aquele lugar não ser de nenhuma forma afetado. Então algo está errado conosco. Não estamos carregando a arca de Jesus. E é isso que nós precisamos hoje. Eu acredito que nós podemos orar, né? Por quem está nos acompanhando, e você que está nos acompanhando também ora por a gente. E eu quero agradecer também, Aline, por esse convite. Eu me senti muito honrada e é sempre uma responsabilidade muito grande a gente falar sobre a palavra de Deus. E às vezes a gente até se sente, meu Deus do céu, será que era para ser eu mesmo? Mas a gente não pode fugir em momento algum, porque não é apenas uma responsabilidade, como os levitas tinham, é uma honra. Eles carregavam essa honra e hoje para nós não é uma responsabilidade, é uma honra que nós temos, né? E eu agradeço por essa honra que você me deu. Foi maravilhoso compartilhar e ter essa troca de informação com vocês. É muito bom. Gostaria que tu orasse, que tu encerrasse essa live orando, entregando a Deus. Pode ficar à vontade. Amém. Vamos orar então. Senhor, eu quero te agradecer neste momento por este precioso tempo que nós tivemos aqui. Eu quero te agradecer pela vida da Aline, em primeiro lugar, porque eu sei que o Senhor a tenha orientado, o Senhor tem dirigido a sua vida, o teu Espírito Santo tem conduzido ela na forma que ela deve trabalhar neste tempo, na forma em como o Senhor quer usá-la neste tempo. Eu quero que o teu Espírito Santo torne o seu coração cada vez mais sensível à tua presença, cada vez mais sensível à sua orientação. Que os seus olhos sejam sensíveis à tua presença, que os seus ouvidos sejam sensíveis, que o seu coração seja sensível. Tudo, Senhor, na vida da Aline
seja sensível cada vez mais ao teu falar, ao teu toque, ao que o Senhor quer fazer, a forma que o Senhor quer se manifestar. Eu te louvo pela vida dela, Senhor, porque eu também fui alcançada, porque eu também fui abençoada essa noite, eu também tive o renovo da sua parte. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que nos acompanharam, Jesus, nesta live. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo continue trabalhando em cada coração, que o teu Espírito Santo continue movendo cada coração, que eles tenham cada vez mais entendimento e revelação da tua palavra, Jesus, que a cada dia eles se fortaleçam mais, que eles sejam despertados, ó Deus. Se alguém chegou nesta live enfraquecido, desanimado, que seja agora fortalecido para a honra e glória do teu nome, que eles carreguem, Senhor, a tua presença, a tua arca da aliança, e onde eles pisarem o pé, que aquele lugar seja transformado, que pessoas testemunhem, Jesus, da tua presença através da vida deles. Em nome de Jesus nós lhe pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, queremos agradecer mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. E segunda-feira que vem tem mais live. Deus vai direcionar a pessoa. Se vai ter alguém para falar, se não vai ter alguém, Deus vai direcionar. Então, estamos encerrando a nossa live. Graças a Deus. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito. E, gente, fique ligada nos stories que depois eu quero feedback de vocês em relação a essa live, porque eu gosto de saber, assim, o depois, o que Deus tem feito, né? Eu gosto de ver os testemunhos que Deus tem feito nas vidas, então fique ligadinho que eu vou colocar uma caixinha de perguntas lá no stories, tá? E beijo, Kelly, no teu coração, Deus te abençoe. Vamos nos falando, agora tem teu WhatsApp de novo. Vamos nos falando. Vamos ter mais encontros. Com certeza. Tá? Beijão no coração. Gente, obrigada pela audiência. Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês. Tenha uma semana de bênção em nome de Jesus. Tá Glória a bom? Deus. Beijo.